às nações. Conto com você. Deus abençoe a todos. Em ti confiarei, eu nada temerei. Graças a Deus, eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada lar neste momento. Está no ar pela Rádio Onda Verde 87.9 e pela nossa live no Facebook, programa Uma Voz Profética às Nações. Programa este vinculado à Igreja Batista Essência de Deus, pastoreada pelo nosso pastor Valdinei Montever, e a igreja fica localizada na Avenida Prefeito do Vivier da Silva Passos, 407, em Cabo Verde, Minas Gerais, bairro São Judas Tadeu, né? Devido esse problema do coronavírus, nós não estamos tendo culto na igreja, mas o nosso pastor está transmitindo pela live no Facebook, né, os cultos de ensino, os cultos de oração, e nós já estamos aqui também, né, com o nosso programa, transmitindo toda quarta e sexta-feira, né? Então, quero já cumprimentar a nossa irmã Isabel Jefferson, né? Deus abençoe, a paz do Senhor. Irmão Francisco, lá nos Estados Unidos, Deus abençoe, né? Os irmãos aí que já entraram pela live. Priscila, né? Esposa do Lucas. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe o nosso programa, convide os seus amigos, compartilhe a nossa live. E Deus tem uma palavra para o teu e o meu coração esta noite. Temos aí uma hora para estarmos juntos, né, meditando na palavra de Deus. Palavra essa que nos traz esperança, que nos traz fé em tempos de crise. E nós queremos falar nesta noite no tema, né, o medo e as suas consequências e também, né, os seus benefícios. Então nós queremos falar sobre isso esta noite, né? Falar sobre o medo e as suas consequências e também os seus benefícios, baseado em Mateus 14, verso de número 22 ao 33. Nós vamos ficar conectados. Deus abençoe os irmãos que já estão entrando, e eu quero orar por você nesta noite. Também muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Aí pela rádio, né? Quero falar aqui o nome dos irmãos. Irmão Edson, Deus abençoe a sua vida, a vida da Luciene e de todos que estão conectados conosco. Deus abençoe de uma forma poderosa, né? Vamos também aqui, os irmãos que estão ouvindo pela rádio, né? Estão lá sintonizados, lá na Nova Cabo Verde, o meu irmão Edson, a sua esposa Josi, seus filhos, minha irmã Eliane, né, sua família, também a minha irmã Eliamara, sua família, também lá na Nova Cabo Verde, o irmão Aprígio, a dona Tereza, né, sua esposa, e também o Júlio, a Ana Paula e Isabela, sua filhinha. Deus abençoe, irmão Edson. Também lá na Nova Cabo Verde, a Lúcia, o Moacir, que estão lá sintonizados. Deus abençoe, né? Deus abençoe irmão Wagner. Deus abençoe também o seu pai Laranja. Deus abençoe a minha mãe Maria Conceição, que está ouvindo. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Também a dona Cândida, a irmã Cândida. Sou Geraldo. Deus abençoe a vida de vocês. Também o irmão Claudinei Montever, né? Nosso pastor também, segundo pastor ali da igreja. Deus abençoe ele e toda a sua família. É o povo de Deus chegando, entrando pela nossa live.
Deus abençoe Janaína, Deus abençoe Antônio, Dulce, Aline, Deus abençoe a vida dos irmãos. Vai compartilhando, compartilhe com os grupos, né? É momento de nós estarmos conectados com Deus. Também o Japão, ali no Chapadão, no bairro São Benedito, Deus abençoe o Japão. Deus abençoe também a sua família. Também o pastor Azarias Alves, Deus abençoe a vida do pastor Azarias Alves. Também o meu filho Juninho, minha esposa Terezinha, meu filho Gabriel, Deus abençoe Ana Paula, Tiel, Deus abençoe você e toda a sua família. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe também a vida do Marcelo Rodrigues no patronato. Deus abençoe também a vida do seu filhinho. Também o Romeu, a dona Elza e família, né? O Léo, esposo da Soninha. Meu amigo, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida também da Cirlei, do Marco e seus filhos, o neto, o Tedes, a Denise, seu esposo e os seus netos. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. A Sandra e família, Deus abençoe o Zé Baixinho, sua esposa Aninha e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também o José Afrosino, Dona Laura, no bairro São Carlos, né? Sua filha Ana Maria, na cidade de Poços de Calda. Deus abençoe também a irmã Cidinha Conjo, também a irmã Amélia, Dona Amélia. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a Augusta e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também a irmão Baltazar, né, que está ouvindo pela rádio. Deus abençoe também Vanderlei, Regiane e filhos, né, ali perto da mercearia do Paulinho. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também a vida do Pedrinho, né, conhecido como Pedrinho da ambulância. Deus abençoe a vida também. Vamos continuar orando pela família do Roberto, né, Jaqueline, ali na cidade de Poços de Caldas, que ainda estão de luto. E vamos orar também pela vida do irmão Jevinho e família, a Leontina e família. Deus abençoe a Neuza, né, esposa do Tonho, do Docrídio. Vamos orar por ela. Deus abençoe a vida dela. Também a vida da Ângela, a esposa do Tonho Carlos e sua família. Deus abençoe a Ângela, que está ouvindo. A Né e família, né? Maria José Correia, Cipriano e família, o Anderson e família, e também a minha mãe, né? E todos que estão nos assistindo pela live, e todos que estão ouvindo aí pela rádio. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão José Walter Montever, pastor. Deus abençoe. Irmã Lena, Deus abençoe minha cunhada. Deus abençoe minha esposa Terezinha, né? O pessoal entrando aí pela nossa live. Irmão Edson, que está lá na rádio, transmitindo, né? Pela rádio, irmã Rafaela. Deus abençoe em nome de Jesus. Né? Nós vamos ouvir um hino. Até vou pedir para o irmão Edson pôr o hino. E depois deste hino, quero trazer uma palavra para o nosso livro espiritual. Deus abençoe todos os irmãos ali da Igreja Batista Essência de Deus, né? Os irmãos ali, a diretoria da igreja, os irmãos, as irmãs, né? Que estão sentindo falta deste contato, né, irmão Valdinei? Irmão Claudinei, pessoal, né? Estamos aí sentindo falta dos cultos, né? De estarmos juntos, congregando, adorando a Deus. Mas graças a Deus o povo de Deus está aí conectado pela live no Facebook e também, né, pelos meios de comunicação, levando a palavra de Deus, né, neste momento que nós estamos passando. Mas nós sabemos que tudo isso vai passar. As lutas são grandes, mas Deus é maior e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Vamos ouvir um hino na voz de Juliano, Quando o Mundo Cai ao Meu Redor. Eu quero que você medite na letra deste hino e fique aí. Daqui a pouquinho nós voltamos com uma palavra de Deus para o nosso coração. Glória a Deus.
Vamos aí ouvir este hino. Daqui a pouquinho já está aí na rádio. Já está na agulha, né, irmão Edson? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aí ouvir esse hino. Daqui a pouquinho já está aí na rádio. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ficar conectados, irmãos. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Aleluia. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.
Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que ouviram este hino. Estava um pouco baixo, né, irmãos? Mas graças a Deus aqui pela nossa live. E o Edson pôs aí, né, irmão? Que o Marcão disse que está fazendo falta nós na rádio, né? Sexta-feira tive um pouco enfermo. Não deu para estar ali sexta-feira, Marcão, mas nós estamos, né, ao vivo pela nossa live, também pela rádio. Deus abençoe a vida da Cirlei, a vida do Marco, do Denis. Ele pediu o hino 15. No final do programa nós vamos colocar o hino 15, né, para o elevio espiritual do Marco e toda a sua família. Deus abençoe. Eu quero convidar os irmãos pela rádio, também aí pela nossa live no Facebook, abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 14. Pai do Senhor, pastor Arlindo, Deus abençoe, Abraão Henrique, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe Carlinho, né, irmã, sua esposa, Paula, Deus abençoe. Milton Moraes, Luana Justino, toda a sua família, Deus abençoe. Irmão David, Deus abençoe a todos que estão aí sintonizados pela nossa live, também aí pela rádio. Mateus capítulo 14, verso 22. Vamos ler aqui um texto. Jesus anda por cima do mar. Jesus anda por cima do mar. Vamos ler aí comigo. Se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia. Abra comigo agora, irmã, esposa do Fabinho, né, Giovana. Abelino, Deus abençoe ela e toda a sua família, Jaguariúna. Deus abençoe os nossos irmãos ali em Sorocaba. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Amém. Luana, Reginaldo, Deus abençoe nossos irmãos. Também o Netinho pedindo oração para a família, Cirlei, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus estava caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. E dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Eles ficaram com medo, né? Porque viu Jesus andando sobre o mar, achava que era um fantasma. Maria Ângela Abreu, Deus abençoe ela e o Dr. Renan, cidade de Boteiros, que está passando pela nossa live. E Jesus, porém, falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Glória a Deus. Amém, irmãos. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamando, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, assegurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, quando Jesus subiu para dentro do barco, ele acalmou a tempestade, né? Ele acalmou a tempestade, glória a Deus. Ele acalmou a tempestade, né?
E nós vemos que Jesus estava com uma grande multidão, segundo a Bíblia, e ele ordenou os discípulos que entrassem no barco e fossem para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E a Bíblia diz, meus irmãos e ouvintes, que Jesus, ao despedir a multidão, subiu para o monte para orar, para falar com o Pai. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso modelo a ser seguido. Jesus deixa agora, despede a multidão, ordena os discípulos que adentre o mar e vai para outra banda, né? E nós vemos, em nome de Jesus, que ao passar para outra banda, Jesus vai ao monte orar. E a Bíblia diz que chegando à tarde, Jesus estava só, orando, falando com Deus, falando com o Pai, né? E ele estendeu a oração até a quarta vigília da noite. Porque, segundo a vigília do judeu, são 4 vigílias, né? Das 6 do pôr do sol até as 9, das 6 às 9 da noite, é a primeira vigília. A segunda é das 3 à meia-noite. E a terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília é das 3 ao romper da aurora às 6 horas da manhã. E segundo a Bíblia, era tarde, Jesus estava só no monte orando. Agora pare e pense, irmãos, ele passou um bom tempo ali em oração, falando com o Pai, falando com Deus. E quando ele passou esse período, a Bíblia fala, né, que o barco estava no meio do mar. No meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E assim, irmão, nós podemos considerar a nossa vida como este barquinho, né? No meio deste mar que se chama mundo, sendo açoitado, né? Pelas ondas e pelos ventos. Aqui era literal, né? No mar, as ondas, os ventos. Mas nós vemos, meus irmãos, que as ondas e os ventos de hoje são os problemas, levando para o lado espiritual, que nós estamos passando. Deus abençoe Simone, Deus abençoe irmão Edson, meu irmão, Deus abençoe a todos aí que estão entrando na live. Então, os problemas, as ondas e os ventos hoje são tudo isso que nós estamos passando, né? Deus abençoe Sirlei, né? Deus abençoe Pátio Ferreira, Deus abençoe os irmãos que estão entrando. Então, irmãos, o vento era contrário. O vento assoprava contrário, as ondas estavam agitadas. Hoje, assim está a situação do mundo. A Bíblia diz que o mundo sem Deus, ele vai de mal a pior. Homens sem Deus, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Esta é a situação do mundo em crise, do mundo sendo açoitado pelas ondas de doenças, problemas de todas as ordens, né? Não são só problemas físicos, não são só problemas familiares, são problemas de ordem espiritual também, né? Nós vemos que o mundo se encontra em pânico, e nós vemos aqui os discípulos, e a Bíblia diz que o vento era contrário, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Jesus veio, Jesus se fez presente, meus irmãos. Neste momento, a Bíblia diz, no Salmo 46, né, verso 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. As pessoas se encontram angustiadas, tristes, mas Deus está presente. Isso faz toda a diferença.
O que faz a diferença é a presença de Deus neste momento. Deus jamais vai abandonar os seus. Deus jamais vai abandonar o seu povo, né? Deus jamais abandona, né? Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que habita com o contrito e abatido de espírito, como fala Isaías. Deus é aquele que habita, ele está presente neste momento. Você vê que quando ele tirou aquele povo da terra do Egito, o povo de Israel, Deus fez uma promessa a eles. Em Isaías 43, Deus falou que ele estaria com eles, né? Quando eles passassem pelas águas, pelos mares, pelos rios e pelo fogo, né? Deus estava presente. Isso aconteceu. Israel, quando passou pelo Mar Vermelho, Deus estava ali presente, abrindo um caminho, né? Diante daquela situação, porque o povo de Israel, quando chegou ali, eles se encontraram em Piairote, beco sem saída. O exército de Faraó perseguindo o povo de Deus se amedrontou ao ponto de dizer a Moisés: por que nos tiraste da terra do Egito para nós morrer nesse deserto, né? Mas Deus abriu um caminho. Deus sempre tem um escape na hora certa. Deus sempre tem uma saída na hora certa. Meus amados ouvintes que estão pela rádio me ouvindo, os irmãos que estão aí, né, em suas casas, né, dessa quarentena, mas Deus está presente. Deus sempre tem uma saída. Diante de qualquer cerco, Deus sempre tem uma saída. E ele passou com Israel pelo meio do Mar Vermelho. Ainda que muitos não acreditem, mas Deus fez, né, notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus é um Deus de milagre, é um Deus de maravilha. E a Bíblia diz que eles passaram também pelos rios. Os rios não submergiram, né? Não os afogaram. Porque quando os sacerdotes pisaram ali no rio Jordão, no comando de Josué, após Moisés ter morrido, Josué temeu, irmãos, assumir a liderança, mas Deus o havia escolhido. E ele assumiu a sua posição, e Deus falou para ele que ele ia fazer aquele povo herdar a terra prometida de Canaã. E na liderança de Josué, aleluia, os sacerdotes levavam a arca, né, que era símbolo da presença de Deus. Quando os sacerdotes pisaram no Jordão, o Jordão estava na cega, estava cheio. Ao pisar, Deus abriu um caminho no Jordão. Deus abriu um caminho no Mar Vermelho. Deus abriu um caminho no Jordão e passou com o seu povo, né, para tomar posse da terra prometida. Agora, pelo fogo, vocês lembram dos meninos lá no cativeiro da Babilônia? Ananias, Misael e Azarias, né, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes de Deus babilônicos. Foram colocados os meninos, né? Em Daniel também Belsazar, e nós sabemos que são nomes de deuses. No cativeiro, os meninos estavam lá, o Israel levado a cativo, e Jerusalém destruído, o templo destruído, né? Mas nós sabemos que Deus estava com eles. O Senhor estava presente na fornalha de fogo ardente quando eles foram provados, né? Uma prova de fogo, quando eles foram lançados vivos dentro daquela fornalha 7 vezes mais aquecida, por não ter se dobrado diante da estátua do rei Nabucodonosor. Mas quem estava lá? O Filho de Deus. O Filho de Deus, né? O Senhor estava lá presente e a chama não arderam neles. Então é isso aí, meus irmãos. Nós estamos sobre a proteção de Deus. E Deus foi exaltado na Babilônia. E Deus está sendo exaltado também na tua e na minha vida. Agora, falando dessa situação, o Senhor não nos vai nos abandonar. A Bíblia diz em Mateus 28 que
no verso de número 18, 19 e 20, o Senhor disse, após ter ressuscitado, todo poder me é dado nos céus e na terra. Todo poder se concentra na pessoa bendita de Jesus, Filho do Deus vivo. E ele diz, ide ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se nós guardarmos a palavra do Senhor, o Senhor vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não deixou os discípulos, né, ali a deriva, né? Glória a Deus. Raíssa? Amém. A Rosa pede oração, né? Para ela e toda a sua família. Vamos estar orando lá no Mato Grosso, né? Deus abençoe. Então nós sabemos, meus irmãos, né? Que na quarta vigília da noite Jesus vem. Mas ele vem, irmão Claudinei, meus irmãos ouvintes, pela nossa rádio, pela nossa live, irmão Edson, ele vem andando sobre as águas, mostrando ali o seu poder como Criador bendito, o seu senhorio. Irmão, pare e pensa. Os discípulos estavam no barco, sendo açoitados pelos ventos, pelas ondas. De repente, Jesus vem andando sobre as águas, mostrando que ele é o Criador. Mostrando, irmãos, pare e pensa, quando Jesus colocou os seus pés sobre aquelas águas. Quando ele colocou os seus pés sobre o mar. Jesus, quando ele colocou os seus pés sobre o mar, e ele começou a caminhar, irmão, o mar reconheceu que ele é o Senhor, que ele é o Criador, ele que criou os mares, ele que criou os mares. Pare e pensa, Jesus está no controle de qualquer situação, ele está sobre tudo e sobre todos. Jesus começa a caminhar sobre o mar. Qual seria a tua e a minha reação? Porque as dos discípulos, irmão, eles já estavam com medo. Eles já estavam assustados pelos ventos. Eles já estavam amedrontados. Agora pare e pense, irmão, na cena. Pare e pense, imagina, os irmãos imaginam, os ouvintes, imagina. Já 3 horas da manhã, né? Ou depois das 3, Jesus vem andando sobre o mar. O que eles pensaram? É um fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus. Era o Filho de Deus, era o Criador bendito. Ele estava ali vindo. Ele estava vindo ao encontro dos discípulos que estavam em aperto, que estavam no meio do mar. Irmão, ele nunca vai nos abandonar. No meio, ele nunca vai nos abandonar. E Jesus vem andando sobre as águas. Quando Jesus se aproxima na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. O medo, irmãos, é terrível. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, tenha coragem, sou eu, eu estou presente. Jesus está falando para os discípulos, sou eu estou aqui, presente, não temais, não precisam ter medo. Mas quem não tem medo? Até nós ouvimos uma mensagem do nosso pastor Valdinei, esses dias, falando sobre o medo, né? Quem não tem medo? Quem não tem medo, né? O medo às vezes toma o nosso coração, a nossa mente, o nosso cérebro. Existem muitos tipos de medo. E as consequências que o medo traz. Porque tem pessoas, irmãos, que têm medo de ficar doente, né? Há vários tipos de medo. Outros têm medo de morrer. Outros têm medo de falar ao público, né?
outros têm medo de altura, outros têm medo de água, né? Outros têm medo de voar, outros têm medo até de sangue, de ver sangue, né? Juscelio Teodoro, Deus abençoe. Outros têm medo de escuro. Há vários tipos de medo. Quais são os sintomas que o medo, né, traz, né? Quais são os sintomas que o medo pode causar? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, né? O medo é isso aí, tanto fisicamente como psicologicamente. O medo pode se transformar em uma doença chamada afobia, né? Que quando passa a comprometer as relações sociais, causando sofrimento psicológico. O medo pode transformar em a fobia, né? Essa doença. E eu estou falando agora a centenas de pessoas que talvez vão ouvir e assistir a nossa live, que estão com medo, muitas pessoas amedrontadas, né? E Jesus disse: não temais. Essa palavra não temais, não temas, está 365 vezes na Bíblia, registrado nos versículos bíblicos. Não temas, não tenha medo. Quem já não teve uma situação de medo, né? Medo. O medo é terrível, meus irmãos. O que o medo pode fazer no corpo? O medo é uma sensação gerada a partir de situações. A partir de situações de perigo ou de preocupações, de que algo acontece de forma contrária, que está previsto. Ele pode causar estresse, ansiedade, sensações de luta ou fuga. Lutar para enfrentar essas situações. Fuga para ficar bem longe delas. Quem já não passou, né, por esses momentos de medo, né? Que acontece algo imprevisto, aí não está esperando. Quantas pessoas já passou? Josué não estava, Josafá, rei de Judá, não estava esperando que vinha contra ele aquelas nações do capítulo 20 de 2 Crônica. A Bíblia diz que Josafá teve medo. O rei Josafá teve medo e pôs a buscar o Senhor. Elias, diante de tudo que ele fez, o profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento depois de Moisés, né? Quando Jezabel, mulher de Acabe, uma mulher, né, terrível, matou muitos profetas do Senhor, ameaçou ele depois do desafio dos profetas de Baal e de Azer, né, lá no Monte Carmelo. Mandou um recado para ele, a mensagem chegou a ele, e ele teve medo e fugiu para não ser morto. Ele fugiu para não ser morto. Irmãos, é terrível. Eu já estou terminando a mensagem, daqui a pouquinho o Moés vai pôr o hino 15, e eu vou orar por você. O medo é coisa terrível, né? Então nós vemos que Pedro, os discípulos, estavam com medo. E Pedro disse ao Senhor: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Pedro desceu. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, olhando para Jesus, para o alto. Mas a Bíblia diz que Pedro, ao caminhar por cima das águas, ele desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Ele sentiu, e aquilo atingiu o seu cérebro. Quando ele viu o vento que açoitava o barco, agora açoitando a sua vida, a sua mente. Irmão, quantos ventos estão assoprando, trazendo pavor, medo às pessoas? Paz, irmão José. Porque como o cérebro reage ao medo, do ponto de vista cerebral, neurotransmissores, como a serotonina e a adrenalina participam desse processamento.
Em outra região importante que é ativada é a estrutura do hipotálamo, né? E da amigdala cerebral. No corpo, o coração começa a bater mais forte e ocorre falta de ar. É impossível controlar a respiração, né? Então o medo, ele ataca o cérebro da pessoa. E Pedro teve medo, ele sentiu um vento forte, começou a ter medo, ele começou a afundar. Ele começou a descer fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Mas aquilo não era o fim, meus irmãos. Mas aquela situação levou a Pedro a clamar por Jesus. E ele clamou. Ele disse: Senhor, salva-me. Quando ele começou a ir para o fundo, ele disse: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmãos, este vento, desta pandemia aí, desta doença, ela vai cessar. Porque quem vai fazer isso aí parar é Jesus. Quem vai cessar esse vento do coronavírus aí é Jesus. Do Covid-19. É Jesus. É Ele que tem autoridade, irmãos. Se Ele tem autoridade sobre a natureza, sobre o mar, sobre o vento, sobre as ondas, Ele também tem poder e autoridade sobre as enfermidades. Ele pode, né, salvar você, salvar a sua casa, salvar a mim, salvar a nós. Então o medo e as suas consequências, tanto benéficas como maléficas. O medo, ele pode te levar para o fundo, para a depressão, para o pânico. Mas se você clamar a Jesus, Jesus vai te salvar. Jesus vai estender as mãos e vai te abençoar. Tá bom? Jesus vai te levantar. Ele vai segurar nas tuas mãos e vai te levantar. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada ouvinte. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estão aí. Estou pondo aqui no rádio para nós ouvir o hino aí. Se você clamar a Jesus, Para nós ouvir aí o hino, irmão Edson, Rafaela, Deus abençoe. Não tenha medo. O medo te leva para o fundo, né? Mas te leva a clamar a Deus. Te leva a buscar a Deus, né? 3 situações que nos levam a Deus. Eu falo isso: a oração, a Bíblia, a palavra de Deus e o sofrimento. Eu digo isso aí: na hora do sofrimento, irmão, não tem para onde olhar, né? Quem já não passou situações terríveis na vida? Eu já passei, você já passou, nós já passamos, ao ponto de sentir medo, né? Pavor. Mas passamos, nós vamos passar também em nome de Jesus. Irmão Edson, fica aí agora o hino aí por irmão Marcão, né? O hino 15, pela rádio aí, pela nossa live. Vamos ouvir o hino 15 e eu volto com uma oração por você, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Valdinei, passando aí pela nossa live, a paz. Deus abençoe, né, a vida do Senhor, a vida de todos os irmãos aí. Vamos ouvir o hino 15, irmãos, a pedido do Marco. Né, irmão? Tá na agulha. Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu volto com oração pela vida de cada irmão, tá bom? Pedido do irmão Marcão, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, Terezinha. Laís, Deus abençoe. Agora mesmo nós vamos orar junto, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Pai de Deus, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, pedido do irmão Marcão, Deus abençoe. Deus abençoe.
abençoe, irmão Robson. Aline Denise. Amém, glória a Deus. Onda Verde FM. Onda Verde FM. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, né? Deus abençoe Marcão. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos, irmão Elton, irmão Edson, Deus abençoe. Irmãos, nosso programa está chegando ao final, né? Deus abençoe, irmão Edson. Beleza, deu certo, né? Estamos aí. Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão, né? De cada ouvinte. Nós vamos continuar orando, minha prima Cileia, na Cidade Franca, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, né? Para a glória de Deus. Nós estamos chegando ao final, nós vamos orar, né? Nós estamos aí orando a Deus neste momento, pelos pedidos de oração, pela minha tia, lá no Mato Grosso, né? Pastor Valdinei, Deus abençoe a vida do senhor, né? O pastor tem feito aí as lives ao vivo, tem sido uma benção. Deus abençoe a vida do senhor, toda a sua família, né? Tem sido uma benção mesmo, né? Teve oração hoje. Deus abençoe Cileia, você e toda a sua família aí na Cidade Franca. Irmã Lena, né? Esposo saudoso Maria Batista. Irmã Maria, Deus abençoe. Esposo do nosso saudoso irmão Cipriano. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, tem muitos pedidos de oração, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo mundo, vamos orar, né, pelos enfermos, as pessoas que estão aí, orar para o netinho e família, Deus abençoe, vamos orar, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, meu Deus, rogamos, ó Pai, no nome de Jesus, Teu Filho, que o Senhor abençoe, ó Deus, a minha tia, Roseli, toda a sua família, Rosano, Dair, seus netos, Ana Paula, Tiel, seus filhos. Nós oramos, ó Deus, por cada pedido de oração. Oramos, ó Deus, pela vida do irmão Edson, da irmã Luciene. Oramos também pela família da Cirlei. Oramos pelo neto e toda a sua família. Né, Senhor, nós oramos pela vida, Senhor, meu Deus, de cada irmão. Oramos pela família da irmã Rafaela, do irmão Michel, seu filhinho, todos os seus familiares. Eu oro também pela minha família,
pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu oro para que o Senhor guarde a nossa vida, a nossa casa. Eu oro para que o Senhor guarde a cada irmão e a cada irmã. Eu oro pela vida da minha mãe, meus irmãos, meus familiares. E te apresento a ti o meu irmão Edil, Pai, que o Senhor possa libertá-lo. Eu oro também pela vida da Cileia, na cidade de Franca, e toda a sua família. Querido Deus, eu oro pela vida do pastor Valdinei, pela sua esposa e família, pela igreja batista, pelos irmãos, né? Senhor, eu oro, Pai, por cada trabalho, pelo Facebook, pela rádio. Eu oro pela vida do Marcão, do Denis. Eu oro, Pai, pela vida do Rodriguinho, da Marininha. Eu oro, Pai amado, pela vida da Leontina. Senhor, eu oro, Pai amado, por cada pessoa que se encontra agora na sua casa. Eu oro, ó Deus, pela nossa cidade, Cabo Verde. Peço a tua proteção, a tua bênção. Jesus, como o Senhor andou sobre o mar, calmou o vento, aquela tempestade, salvou Pedro, salvou os discípulos em alto mar. O Senhor pode salvar as famílias, o Senhor pode cessar este vento, o Senhor pode repreender este vírus, esta bactéria, este mal. O Senhor pode levantar os enfermos, curar os doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que foram acometidos por este vírus. Senhor, visita agora, Pai, os países, as nações. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo, Deus. O Senhor tem o poder nas tuas mãos. O Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos que o Senhor pode. E são centenas e milhares de pessoas que estão clamando. Os nossos irmãos ali no Moçambique. Senhor, nós oramos, meu Pai. Também pelo Felipe. Nós oramos pela sua família. Nós oramos por todos que estão em sintonia conosco, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti. Se Jesus, sendo Deus, sendo Teu Filho, Ele, Senhor, passou várias horas, noites, orando e clamando a Ti. E Ele teve condições, Pai, né, Senhor, de realizar a obra, de andar sobre o mar, de salvar vidas. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, os cientistas que estão aí, Senhor, meu Pai, nesta luta, para encontrar, Senhor, meu Pai, um remédio que possa, Senhor, trazer a cura a esta doença. Mas não só ela, centenas e centenas de pessoas estão enfermas agora, Pai. Nós oramos, meu Deus, meu Pai, pelos médicos. Nós oramos, meu Deus, meu Pai, por todos os homens da face da terra. Nós oramos pelos líderes, que neste momento o Senhor possa dar a eles sabedoria, aos governos, que o Senhor possa dar sabedoria aos que estão, Senhor, diante das nações, e o Senhor possa abençoar, meu Deus, e que o Senhor possa repreender todo o poder do mal, que o Senhor possa repreender todo o poder das trevas, e que o Senhor possa abençoar cada cidade, cada estado, cada continente desta terra, cada país, cada nação. Ó Deus, o Senhor pode. E nós sabemos, meu Pai, que nós vamos atravessar do outro lado. Senhor, meu Pai, ainda que este vento venha soprar o nosso barco, mas nós sabemos que nós vamos atravessar do outro lado. Nós sabemos que o Senhor já está aí, presente, e esse dia vai passar, esta noite vai passar, e vai amanhecer, e no amanhecer do Senhor nós vamos ver que o Senhor passou conosco diante das calamidades na face desta terra. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Visita aqueles que estão na UTI, na CTI. Visita aqueles que estão ali, Pai, vivendo sobre aparelhos. Meu Deus, visita agora. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus da vida, Pai. Neste momento, Deus, de oração, nós oramos pelo irmão Francisco nos Estados Unidos. Oramos por toda a sua família. Oramos, ó Deus, pela Europa. Oramos, Deus, pela China. Oramos, Deus, pelos Estados Unidos.
por todas as nações desta terra. Senhor, tenha misericórdia. Nós sabemos que esses dias de tribulação estão sendo contados, já estão terminando, Pai. Tenha misericórdia. Desde o ventre, guarda, Senhor, cada bebê, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Eu sei, ó Deus, que diante disso tudo, Senhor, diante do medo que às vezes toma a nossa mente, os nossos corações, e tem tomado o coração e a mente de milhares de pessoas na terra. Mas sabemos também que tudo isso nos leva, Senhor, a nos conectar mais contigo. Nos perdoa pelas nossas fragilidades, nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa pelas nossas fraquezas. Tenha misericórdia, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, pelo sangue e pelo nome de Jesus, pela obra do Calvário, para que tudo volte ao normal. O Senhor pode, Jesus, colocar tudo no lugar, tudo. Como o Senhor colocou o mar no seu lugar, o vento, as ondas, e aquele barquinho seguiu bonança e atravessou do outro lado. O Senhor pode, Jesus. O Senhor fez com que aquele milagre também, quando Pedro decepou a orelha daquele soldado mau, e o Senhor colocou no lugar, o Senhor salvou Pedro, Pai, porque ele havia decepado a orelha de um soldado romano, Pai. Naquele momento da prisão, o Senhor está presente em todas essas situações, Senhor, para salvar. Assim como o Senhor salvou Pedro e os discípulos, salva agora, Senhor, cada vida, cada família, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Pastor? Doutor Ibrahim. Nós também oramos, meu Deus, pelo doutor Ibrahim, pela sua recuperação. Nós oramos, Pai, por cada vida. Nós não estamos aqui, ó Deus, para atacar pedra em ninguém, Pai, para criticar ninguém. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a ser cristão. Nos ensina, Senhor, a ser tomado pelo Teu amor, porque o Teu amor, Ele tira do nosso coração todo medo, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, dê sabedoria àqueles que estão diante, né, das igrejas, diante das nações. Dê sabedoria a eles, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que a divisão é de Satanás. E nós sabemos que um reino dividido, Senhor, ele jamais subsiste. Uma casa dividida. É isso que o diabo quer, Senhor. Trazer divisão. Trazer, Senhor, ele trazendo a divisão, Senhor, ele consegue destruir a nação. Mas bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Deus da nossa nação, do Brasil. Abençoa o presidente, os deputados. Dê a eles sabedoria, Pai. Porque, Senhor, eles estão lá. E o Senhor que permitiu. E o Senhor dê a eles sabedoria, né, para todos aqueles que estão na linha de frente, diante desta guerra. Né, Senhor, não só física, mas psicológica, emocional e espiritual. Repreende o mal, o inimigo, as trevas. E eu creio, Senhor, que coisas boas virão da parte do Senhor, na vida e no lar de cada família. Eu sei que tudo isso está terminando, Pai. Está por poucas horas, aleluia. Está por poucas horas, porque a Tua palavra não falha. O choro pode durar uma noite, Pai, mas a alegria virá pela manhã. Esta noite vai passar. Em nome de Jesus, Pai. Como disse aquele pai filosófico, poeta, que quanto mais escura é a noite, mais brilha as estrelas. Deus, a igreja está em oração. O Teu povo está em oração. Os líderes estão em oração. Todos unidos numa só fé, num só propósito, Pai. Porque nós sabemos que essas muralhas vão cair. E que a vitória, Senhor, será do Teu povo, será desta nação, em nome de Jesus. Está por poucas horas. Por poucas horas, Senhor. O dia está quase amanhecendo, Pai. Aleluia! Um novo amanhã, Senhor, está chegando, em nome de Jesus. Não só para o Brasil, mas para as nações do mundo. Porque, Senhor, aleluia, um novo amanhã está chegando. As horas estão chegando, Pai. Vai amanhecer, Senhor. Um novo dia, Senhor. E nós vamos ver tudo que o Senhor fez
diante desta calamidade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os nossos ouvintes, Deus abençoe o irmão Edson, nosso programa está chegando ao final, né? Deus abençoe. Irmãos, está amanhecendo, pode crer, compartilhe esta live, né? Para muitas casas, para muitas nações, irmão Edson, irmãos ouvintes da rádio, escute o que eu estou falando em nome de Jesus. Segundo esta palavra, que não é minha, que é de Deus, está amanhecendo. Jesus está no controle, tá bom? Do teu e do meu barco. Jesus está no controle. Pode confiar, porque vai amanhecer. Está por poucas horas para tudo isso acabar. Não é que vai acabar as lutas, não, irmão. Entenda o que eu estou dizendo, né? Não é que vai acabar as lutas, não. Aqui na terra nem sempre vamos ter aflição. Mas esse momento está chegando ao final. Está por poucos minutos, por poucas horas. Se Jesus chegou na quarta vigília da noite, tá bom? Ele está chegando aí para trazer vitória em nome de Jesus. Vai amanhecer, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Gilberto, Daniele, da cidade de Poços de Caldas, né? Estivemos ali ministrando ali na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Deus abençoe, né? São ali agentes de missões, coordenadores de missões. Deus abençoe a vida de vocês, todos os nossos irmãos. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Sexta-feira nós estamos aí novamente com o programa Uma Voz Profética às Nações. Eu me despeço baseado em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquem todos na paz e até sexta, querendo Deus. Deus abençoe, irmão Edson. Um abraço para o irmão aí na rádio, todos os nossos ouvintes. A paz, meus irmãos.